Como alguém consegue ser despejada e presa por causa de um comentário em um jantar? Minha irmã aceitou $1.500 por mês do meu marido durante 2 anos, mas teve a coragem de dizer na cara dele que ele não era um homem de verdade e que o trabalho dele era mendigância online. Eu cortei o sustento dela na mesma hora. 6 meses depois, ela apareceu bêbada na minha porta após ser despejada, tentando usar o próprio filho como chantagem emocional, e acabou saindo daqui algemada. Eu fui longe demais? Ou ela finalmente colheu o que plantou? Aqui está o porquê eu fechei a porta na cara da minha própria irmã. Minha irmã disse que meu marido não era um homem de verdade durante um jantar em família. Moramos na Flórida, e foi em nossa casa que todo o drama aconteceu. Naquele momento, eu cortei os pagamentos mensais de $1.500 que dávamos a ela. Meses depois, quando Cláudia foi despejada, ela apareceu bêbada em minha casa e acabou sendo presa. Meu marido, Lucas, tem um canal de YouTube muito bem-sucedido sobre jogos retrô e tecnologia, que gera cerca de $250 mil por ano. Tínhamos acabado de voltar de uma viagem internacional incrível de 2 semanas. Ele pagou tudo: passagens de primeira classe, hotéis sofisticados e todas as atividades que quisemos, como passeios particulares e jantares em restaurantes de luxo. Nossa família estava completa, e ao chegarmos em casa, nosso cachorro Buddy, um Golden Retriever, nos recebeu com a mesma alegria de sempre, abanando o rabo sem parar. Estávamos muito animados para mostrar fotos e vídeos para a minha família durante nosso tradicional almoço de domingo na casa dos meus pais. Lucas estava exibindo para todos um vídeo sobre a cultura dos fliperamas que havíamos visitado. O vídeo já tinha mais de 180 mil visualizações em apenas 3 dias. Minha irmã, Cláudia, de 28 anos, mãe solo de seu filho, Mateus, de 6, parecia muito interessada. Ela fazia perguntas sobre os lugares, a comida e o custo de tudo. Nosso cachorro, Buddy, que adora a maioria das pessoas, sempre se escondia ou se afastava quando Cláudia estava por perto, como se sentisse a energia ruim dela. Lucas, sempre muito generoso, comentou que estávamos pensando em outra viagem para o próximo ano, talvez para a França dessa vez, e comentou que adoraríamos levar a família, pois viajar com quem amamos torna tudo mais especial. Os olhos de Cláudia brilharam. Ela começou a falar sobre como Mateus nunca havia andado de avião e como seria educativo para ele conhecer novas culturas. Meus pais também se animaram com a chance de visitar lugares com os quais sempre sonharam. Lucas, então, explicou que o canal estava indo muito bem e que ele estava guardando dinheiro para esses momentos, pois acredita que lembranças são mais valiosas que bens materiais. Ele mencionou que seus acordos de patrocínio mais recentes foram especialmente lucrativos. A partir daí, a atitude de Cláudia mudou. Ela ficou com uma expressão estranha e começou a fazer perguntas diretas sobre a rotina de Lucas. Perguntou se ele não sentia vergonha de contar o que fazia para ganhar a vida. Lucas respondeu honestamente que trabalhava de 6 a 8 horas por dia, criando conteúdo, editando vídeos, gerenciando as redes sociais e negociando com patrocinadores, mas que tinha a liberdade de trabalhar em casa e fazer os próprios horários. Cláudia questionou se ele não sentia falta de um emprego tradicional e de trabalhar com outras pessoas. Lucas apenas sorriu e disse que amava o que fazia, pois unia sua paixão por jogos com suas habilidades técnicas e permitia que ele se conectasse com pessoas do mundo todo. Ele comentou que já havia recusado várias ofertas de empregos convencionais em tecnologia. Afinal, a renda do YouTube era muito maior do que qualquer proposta que ele recebeu. Ele valorizava a autonomia e o lado empreendedor de seu negócio. Meus pais estavam impressionados e continuaram perguntando como ele construiu sua audiência. Meu pai chegou a comentar que gostaria de ter tido uma chance parecida quando era mais jovem. Naquele instante, eu me levantei e disse a Cláudia que ela estava sendo totalmente desrespeitosa. Falei que Lucas se esforçava mais do que a maioria das pessoas que eu conhecia, que o trabalho dele era real e respeitável, e que ela não tinha o direito de desmerecer as conquistas dele só porque não entendia o que ele fazia. Eu apontei que ele tinha acabado de se oferecer para pagar uma viagem que custaria milhares de dólares para a família. Em vez de ser grata ou educada, ela estava o atacando pessoalmente e sem motivo. Cláudia respondeu que só estava sendo sincera e que alguém precisava dizer que Lucas não vivia no mundo real. Ela disse que era patético eu defender alguém que ganha a vida jogando videogame, enquanto outras pessoas exercem profissões importantes, como professores e enfermeiros. Ela afirmou que Lucas era um péssimo exemplo para Mateus e meu filho, dando a entender que era possível ganhar dinheiro sem ter uma carreira de verdade. Ela completou dizendo que essa coisa de YouTube era apenas uma moda passageira, que terminaria mal. Meus pais intervieram na hora, dizendo que o comportamento de Cláudia era inadequado
e que Lucas sempre foi respeitoso e gentil. Minha mãe disse que sentia vergonha da atitude de Cláudia diante de alguém tão generoso. Meu pai afirmou que o sucesso de Lucas deveria ser valorizado, não atacado, e que ela nos devia um pedido de desculpas. Mas Cláudia continuou, insistindo que Lucas era fraco e não era um homem de verdade, porque homens de verdade não se escondem atrás de telas de computador para ganhar a vida. Ela disse que eu merecia alguém com um emprego tradicional, em vez do que ela chamou de mendigância online. Afirmou que a profissão dele era instável e irresponsável, e que ele deveria arranjar um emprego de verdade antes de pensar em férias caras. Lucas se manifestou de forma muito tranquila. Ele disse que lamentava que Cláudia se sentisse daquela forma, mas que tinha muito orgulho do que havia construído, e que nunca pediu ajuda a ninguém da família. Ele só queria compartilhar o sucesso com as pessoas que amava. Ele reforçou que, mesmo que nem todos entendessem seu modelo de negócio, isso não dava a ninguém o direito de ofendê-lo na frente de toda a família. Então, ele se levantou da mesa e foi tomar um ar. Eu estava completamente indignada. Falei a Cláudia que o comportamento dela era repulsivo e inaceitável, que ela havia insultado e humilhado meu marido sem nenhum motivo, a não ser a própria inveja e o ressentimento. Lembrei a ela que por 2 anos, eu e Lucas repassamos $1.500 por mês para ajudá-la com o aluguel e as necessidades de Mateus. Também pagamos por material escolar, roupas e emergências, como consertos de carro e despesas médicas. Eu disse que, já que ela tinha uma opinião tão firme sobre como Lucas ganha dinheiro, era óbvio que ela não gostaria mais de receber nosso apoio financeiro. Portanto, os depósitos mensais seriam encerrados imediatamente. Falei que, se o dinheiro de Lucas não era digno do respeito dela, também não era bom o suficiente para pagar as contas dela, e que ela teria que se virar sozinha. Cláudia recuou na hora, dizendo que não era aquilo que ela queria dizer, que só estava frustrada com a própria vida. Mas eu respondi que ela havia deixado muito claro o que pensava, e que não havia como desfazer o que ela falou. Reforcei que a ajudávamos por afeto, mas que ela não valorizou nem respeitou isso. Então, não fazia mais sentido continuar com a ajuda. Meus pais me deram total apoio. Disseram a Cláudia que ela havia ultrapassado todos os limites e que concordavam com minha decisão. Minha mãe afirmou que Cláudia precisava refletir sobre como tratava as pessoas que sempre foram generosas. Meu pai comentou que o ataque verbal foi injustificável e que mostrou um caráter muito feio. Cláudia começou a chorar e disse que estava arrependida. Mas eu respondi que o estrago já estava feito e que um simples desculpa não era suficiente. Falei que Lucas merecia ser tratado com respeito pela minha família e que, até que ela pedisse desculpas de verdade e entendesse o que fez, eu não queria ter contato com ela. Lucas e eu fomos embora logo depois. Meus pais ligaram mais tarde para pedir desculpas pelo comportamento de Cláudia e disseram que tiveram uma conversa séria com ela sobre respeito e gratidão. Eles apoiaram minha decisão e disseram que ela precisava entender que há consequências para quem trata mal os outros. Passaram-se 2 dias e Cláudia tem me enviado mensagens sem parar, dizendo que está arrependida. Ela insiste que teve um dia ruim, mas ainda não pediu desculpas diretamente a Lucas. Ela continua afirmando que precisa do dinheiro e que Mateus vai sofrer se não a ajudarmos. Mas eu sinto que ela deveria ter pensado nisso antes de atacar o caráter e a carreira do meu marido. Lucas diz que não está com raiva e que entende que ela provavelmente está passando por dificuldades. Ainda assim, percebo que ele ficou muito magoado com o que ela disse. Eu não posso simplesmente ignorar o que aconteceu. Os $1.500 que dávamos a ela poderiam ter sido economizados para nossos próprios planos. Se ela não valoriza nem respeita a origem desse dinheiro, não vejo razão para continuar a ajudar. Decidi encerrar tudo. Atualizando. Muitas pessoas estão me pedindo o nome do canal do YouTube de Lucas. Eu perguntei a ele, e ele disse que não gostaria que a vida pessoal dele fosse exposta na internet. Por isso, alguns detalhes foram ajustados para manter nosso anonimato. Primeira atualização, 2 dias depois. Estive lendo os comentários e queria responder a algumas críticas sobre eu não ter defendido Lucas o bastante durante o jantar. Algumas pessoas dizem que eu deveria ter interrompido Cláudia imediatamente. Quero esclarecer o que realmente aconteceu, pois acho que algumas pessoas estão entendendo errado. Quando Cláudia começou a fazer as perguntas diretas sobre o trabalho de Lucas, para ser honesta, não parecia agressivo. Lucas estava respondendo tranquilamente e parecia feliz em explicar o que fazia. Eu pensei que ela só estava curiosa. Só quando ela mudou o tom e a expressão ficou amarga, percebi que ela estava preparando algo negativo. Eu a confrontei no mesmo instante. Todo o ataque, desde o primeiro comentário ofensivo até eu começar a rebater, durou menos de 2 minutos. Quando ela disse que Lucas não era um homem de verdade, eu imediatamente falei que ela estava sendo desrespeitosa.
Eu a confrontei o tempo todo depois disso. Algumas pessoas também dizem que estou passando pano para Cláudia, ou que eu deveria ter cortado completamente a relação em vez de só suspender o apoio financeiro, mas eu não estou aliviando para ela. O que ela disse foi injusto, e eu deixei isso muito claro para ela e para meus pais. Interrompi a ajuda financeira porque me pareceu a consequência mais direta do comportamento dela. É irônico que ela reclamou do dinheiro de Lucas enquanto o recebia todos os meses. Quanto a romper o vínculo, eu não estou pronta para isso porque Mateus é inocente na história. Cláudia é a única responsável por ele, já que o pai nunca esteve presente. Mesmo estando revoltada com ela, não quero prejudicar Mateus. Mas isso não significa que estou perdoando Cláudia. Falei por mensagem que ela precisa pedir desculpas diretamente a Lucas, e não só a mim. E precisa ser um pedido sincero, reconhecendo que o que ela disse foi ofensivo. Desculpa se você ficou chateado, não será suficiente. Deixei bem claro que, até ela fazer isso, não vamos retomar a relação. Lucas tem sido muito compreensivo. Ele não me pressiona, mas percebo que ele ficou mais abalado com os comentários de Cláudia do que demonstrou. Ele tem trabalhado ainda mais nos vídeos e está mais calado no jantar. Acho que as críticas dela, de que o trabalho dele não é real, o atingiram, mesmo ele sabendo que ela está errada. Meus pais têm nos ligado e disseram a Cláudia que o comportamento dela é inaceitável. Minha mãe me contou que Cláudia continua dizendo que não quis dizer aquilo, que só estava frustrada. Mas meus pais não estão aceitando essa desculpa. Eles disseram a ela que frustração não dá permissão para atacar quem a ajudou. Eu não vou mudar de ideia sobre o apoio financeiro ou o pedido de desculpas. Cláudia aceitou o dinheiro de Lucas sem reclamar por 2 anos. Essa súbita preocupação com a legitimidade da carreira dele é claramente inveja e amargura. 6 meses depois, Cláudia foi despejada e apareceu na minha porta às 23h30 de uma quarta-feira com Mateus, implorando para que os deixasse ficar. Ela chorava e dizia que estava desesperada, sem ter para onde ir. Mateus parecia sonolento e confuso. Descobri que, depois que parei de enviar os depósitos, Cláudia não conseguiu pagar o aluguel e ficou meses em dívida, mesmo com meus pais tendo ajudado. Ela estava trabalhando em um restaurante, mas não tinha horas suficientes para cobrir as despesas. Quando pediu mais ajuda aos meus pais, eles disseram que só a ajudariam se ela pedisse desculpas a Lucas. Cláudia nunca se desculpou e passou os últimos 6 meses reclamando para quem quisesse ouvir que eu e Lucas a abandonamos. Ela insistia que deveríamos ajudar, independentemente do que aconteceu no jantar. Meus pais disseram que se ofereceram para ajudar com pequenas quantias para as necessidades de Mateus, mas não pagariam o aluguel até que ela resolvesse as coisas conosco. Quando Cláudia apareceu, ela começou a dizer que Mateus precisava de estabilidade e que seria cruel puni-lo pelos erros dela. Disse que tínhamos espaço de sobra e que seria algo temporário. Ela prometeu que pediria desculpas se a ajudássemos naquele momento. Eu disse que entendia a situação e sentia muito por Mateus, mas que ela teve 6 meses para se desculpar. Em vez disso, ela escolheu se fazer de vítima. Falei que usar Mateus para me fazer sentir culpada era injusto e manipulador. Cláudia ficou nervosa e me chamou de insensível, dizendo que a família deve se ajudar. Falei que era absurdo ela ter ressentimento pelo que disse, e a lembrei que ela chamou meu marido de dona de casa de luxo, e disse que ele não era um homem de verdade. Ela aceitou nosso dinheiro por 2 anos, sem nenhum respeito por como ele era obtido. Eu disse que, se ela estava precisando de ajuda, talvez devesse entrar em contato com o pai de Mateus para que ele assumisse a responsabilidade. Cláudia respondeu que ele era irresponsável e tinha os próprios problemas. Eu apontei que ele não poderia ser mais irresponsável do que alguém que acabou de ser despejada e ficou sem teto com uma criança. Cláudia chorou ainda mais, me chamando de cruel. Eu disse que nunca imaginei ver meu marido insultado e humilhado em um jantar de família por alguém que ajudávamos. Falei que ações têm consequências e que ela teve várias chances para resolver as coisas, mas escolheu o orgulho. Entreguei a ela os contatos de abrigos e disse que talvez meus pais a ajudassem se ela se desculpasse. Mas eu e Lucas não seríamos manipulados. Falei para ela parar de usar Mateus como refém. Ela saiu chorando e irritada, e desde então me manda mensagens dizendo que sou má e que vou me arrepender se algo acontecer a Mateus. Ela também ligou para meus pais, dizendo que a expulsei, mas eles não caíram na manipulação. Minha mãe me ligou no dia seguinte e disse que, embora sentisse muito por Mateus, concordava que Cláudia se colocou nessa situação e que ajudá-la só reforçaria o comportamento. Meu pai disse que ela teve várias chances e preferiu ser a vítima. Lucas tem sido um grande apoio. Ele até sugeriu ajudar Mateus diretamente, caso Cláudia concordasse que o filho ficasse com meus pais. Mas ela recusou, dizendo que seria separar a família. Lucas comentou que sentíamos muito por Mateus, mas não poderíamos ceder a essa chantagem emocional.
Sei que alguns podem achar que estou sendo rígida, mas Cláudia teve meses para resolver isso. E não fez. Ela não pediu desculpas a Lucas. E agora tenta usar o filho para nos forçar a ajudar. Deixe seu like. Compartilhe suas experiências nos comentários. Eu fico feliz por vocês me ouvirem até aqui. Muito obrigado.